Bem-vindos a esta sessão online da Unidade Local de Saúde de São João. O tema que endereçaremos hoje é a preparação para o inverno no caso específico das crianças, uma das populações vulneráveis identificadas no Plano Local para a Resposta Sazonal em Saúde da Unidade Local de Saúde de São João. De uma forma global, esta sessão pretende continuar a alargar os esforços que a ULS tem vindo a fazer de abranger não só as entidades da comunidade, mas também as pessoas da comunidade em si. Esta sessão, em particular, poderá ser principalmente importante para pessoas que têm ao seu cuidado crianças, quer sejam pais, cuidadores ou trabalhadores num contexto de instituições que acolhem crianças. Durante a sessão de hoje, iremos abordar vários temas, de forma a que nos possam fazer chegar posteriormente também dúvidas e questões que tenham, no sentido de, num segundo momento, termos uma sessão online, ao vivo, para fazer esclarecimento de dúvidas que possam surgir, quer seja de forma direta relacionada com os temas que iremos abordar hoje, quer seja por outras áreas que porventura possam ser do interesse da nossa comunidade. Para dar início a esta sessão de forma mais estruturada, contaremos agora com palavras da professora Maria João Batista, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de São João. Enquanto Presidente do Conselho de Administração da ULS São João, é um imenso prazer para mim estar aqui a abrir esta sessão em que vamos falar sobre o plano de inverno e as formas que temos de proteger uma das nossas populações vulneráveis, as crianças. Vamos ter momentos de partilha de informação, de comunicação entre vários intervenientes neste processo. E eu recordo que todas as pessoas das várias estruturas da comunidade e da área da saúde são críticas para que possamos, em última análise, dar o melhor às nossas crianças. Aproveitem! Um dos outros temas que surge naturalmente na preparação para o inverno é a gestão da doença aguda. Particularmente tendo em consideração que as crianças acabam por muitas vezes estar num contexto de grande transmissão de infecções respiratórias, é um dos temas que gostaríamos também de abordar desta forma, com duas pessoas em simultâneo, numa conversa relativamente informal. Teremos agora, de seguida, a doutora Teresa Campos, responsável pelo Serviço de Urgência Pediátrica da ULS São João, e a doutora Lígia Silva, médica de família e diretora clínica dos Cuidados de Saúde Primários da ULS São João. Olá, Teresa. Esta época do ano é muito complicada para os pais, porque as crianças ficam mais frequentemente doentes, nesta época mais situacional do inverno, e o primeiro impulso que têm é de recorrer a um profissional de saúde para os ajudar e os orientar. Isso muitas vezes traz um problema para os nossos recursos humanos, que a nossa capacidade de resposta não é inesgotável, e também existem coisas que podemos garantir aos nossos pais, que permitem fazer algumas coisas em casa com bastante segurança e que, no fundo, isso não é desconhecer das crianças, que é sempre a maior angústia dos pais. Para isso, também acho que é importante os pais conhecerem, e não sei se poderias partilhar com eles um bocadinho, o contexto do que é um serviço de urgência e como é que ele funciona e para que fins ele deveria servir para uma criança dar resposta a todos. O serviço de urgência foi concebido para dar resposta às situações que são realmente urgentes e que precisam de cuidados mais especializados. O que está preconizado e que se pensa que será o melhor modelo de resposta às crianças que estão doentes é dar a orientação de acordo com a gravidez. E por isso, situações menos graves, que são as situações muito comuns em crianças, são muito benignas, são as febres, as infecções respiratórias, serem avaliadas quando necessário, em situações de consulta de saúde, fora do ambiente de urgência, e deixando o serviço de urgência para aquelas situações em que é necessário realmente a intervenção, exames mais complexos e tratamentos muitas das vezes com necessidade de ter muitas discriminações. Esta é realmente uma altura muito problemática para os pais, porque as crianças iniciam a atividade escolar e começam as primeiras infecções. E nós vemos logo a surgir, passado 1 ou 2 semanas de início da atividade escolar, as primeiras infecções. E depois o que acontece muitas vezes é que acaba uma infecção e já está uma nova infecção. Isto leva muitas das vezes a um desespero por parte dos pais, que muitas das vezes interpretam como sendo um contínuo e que no fundo são as diferentes infecções comuns nesta altura. E também existe, estávamos a falar aqui do serviço de urgência, que dá uns cuidados mais diferenciados para situações mais complexas,
Ainda antes de chegarmos ao serviço de urgência, temos a resposta dos cuidados primários, mas também existem cuidados em ambulatório que os pais podem e até devem fazer antes de recorrerem sequer a uma profissional de saúde. E no tempo atual, até foi implementada a linha do SNS 24, os pais devem ligar primeiro, até para conseguirem, é muito difícil para um pai, numa situação de maior tensão e de stress, descobrir se vai ao centro de saúde, se vai a um serviço de urgência, se deve fazer cuidados em casa, e este critério de gravidade já pode ser previamente triado, claro, tem que ser com algumas limitações, pela linha do SNS 24. Nós temos duas linhas que podem ser utilizadas como modo de avaliação e diferenciação. Temos a linha do INEM, pelo 112, e este só para as situações realmente graves e com risco de vida, e esta linha nunca deve ser utilizada para situações banais, porque estamos a comprometer a resposta a outras pessoas que realmente precisam. E depois temos a linha da saúde 24. E a linha da saúde 24 vai permitir fazer uma primeira avaliação, a orientação, e por vezes são orientações que até podem ser feitas de cuidados no domicílio. E depois fazer então a triagem no sentido de orientar para o serviço de saúde, quando assim é necessário, e que melhor vai dar resposta a esta criança. Porque efetivamente, se nós entupirmos o serviço de urgência com situações que não são urgentes, estamos, por um lado, a não dar boa resposta aos momentos urgentes, porque há um excesso de trabalho, há um comprometimento da capacidade de dar resposta, e aquelas situações não urgentes acabam por ficar também no tempo à espera, com risco de infecção por questão do ambiente de saúde de espera contra as crianças doentes, e acaba por ser brutal se estávamos a falar ancorosamente. Então, uma das mensagens importantes seria, principalmente se o pai não consegue avaliar qual a gravidade da criança perante um estado de doença, desde que não seja um caso de vida de morte, se não assim, de emergência que ligam para o 112, a recomendação que neste momento está em vigor e que nós também aconselhamos é que liguem sempre ao SNS 24, que vai, através de algoritmos já criados, orientar para o local mais perfeito para a criança ser atendida numa primeira instância. No entanto, existem cuidados que nós podemos fazer em casa. Uma das coisas que quer eu, quer a Teresa, reparamos é que muitas das vezes ao primeiro pico febril, por exemplo, a febre é muito frequente nesta altura do ano, ao primeiro pico febril os pais já ficam angustiados, não sabem imediatamente como é que é de atuar e quanto tempo de espera para recorrer ou de ligar à linha do SNS 24 devem ter, e no entanto existem algumas coisas que se devem logo automaticamente fazer. Primeiro, a medição de febre, muitas das vezes as crianças também acabam por estar sobreaquecidas com o excesso de roupa. É importante tranquilizar a criança, fazer a avaliação da temperatura com o termómetro e se realmente houver, se a criança estiver desconfortável, então aí dar o paracetamol, o ibuprofeno no sentido de baixar a temperatura para maior conforto da criança. Mas não esquecendo que a febre não deixa de ser uma proteção do organismo, não é? O organismo desenvolve a febre é para combater, no fundo, a infecção. Exatamente. Por isso, ela é um indicador de que o organismo está a dar resposta. E na óptica do profissional de saúde, este tempo de espera que permite ver a evolução dos picos febris e até dos intervalos também é importante para nós para percebermos como é que o quadro sintomático da criança está a evoluir. Por isso, isto de recorrer ao primeiro pico febril, muitas das vezes há muito pouca informação que nos possa ajudar. E muitas das vezes as crianças até só têm efeito e ainda não desenvolveram os restantes sintomas, o que não permite também orientar da melhor forma o quadro e às vezes origina até exames desnecessários, porque pronto, vieram à urgência ou nos cuidados de saúde e só tiveram febre ainda. Por isso, a recomendação inicial será sempre medicar com um antipirético, seja o paracetamol ou o ibuprofeno, e avaliar, vigiar, hidratar, pôr a criança confortável. Naturalmente, uma criança doente, qualquer adulto, não terá o mesmo grau de atividade que tem quando está sem febre. Mas tem que ser respeitado essa necessidade do corpo também descansar. E não sobreaquecer, porque nós aquela ideia que a gente tem, normalmente a criança está com febre, vai estar com frio, porque é um dos sintomas associados, e sobreaquecer, às vezes, na subida de temperaturas tão desconfortáveis, também não devemos ter saltos confortáveis, uma manta ou uma loção para conforto, e sabemos que aquilo é um início, que a temperatura vai subir, e é uma resposta muito habitual.
Mas depois tem logo às vezes outros sintomas, não é? E um dos sintomas que nos preocupa muito, muito os pais de fazerem as crianças aos cuidados de saúde são a tosse. A tosse e o inverno. Exato, a tosse e o inverno. Até porque a tosse é um daqueles sintomas que se mantém por muito tempo, muitas das vezes não está já relacionado até com uma continuidade do quadro infeccioso, mas como é muito visível e às vezes muito desconfortável para a criança, gera muita angústia, como um novo. E a criança está a dormir e naturalmente aquelas questões que se acumulam fazem parte das infecções respiratórias e depois de tempo demorar a resolver, que às vezes são 2, 3 semanas, até dizer uma resolução completa, mas a criança tosse por muita noite, os pais ficam alerta e realmente causa alguma angústia, mas trata-se de uma situação benigna em que muitos dos tratamentos que às vezes são feitos, nomeadamente alguns xaropes ou até este antibiótico são desnecessários, até talvez a carga produtiva. Mas há medidas que podemos mesmo recomendar, elevar a cabeceira, porque muitas das vezes tem a ver com as conversas que provocam irritação. Nas crianças mais pequeninas, a aspiração nasal frequente para libertar aquelas secreções. E uma medida que às vezes os pais fazem muito, vem associado a outros sintomas, e agora vamos a falar a hidratação, porque a simulação das expressões menos fluídas é uma das coisas que provoca mais irritação e acaba por agravar os quadros de tosse sem necessidade. Deixar os pais tranquilos que nem toda a tosse na pneumonia é uma mensagem que a gente gostaria comum, realmente que este sintoma persiste durante muito. Exatamente, e não significa provavelmente um agravamento do quadro. Nos cuidados primários, uma das outras queixas muito frequentes nesta altura do ano, também muitas vezes associadas à PrEP, são as otites. E daí pré-concebida que toda a otite tem que ser dedicada a dar um antibiótico, principalmente naquelas crianças numa faixa etária do início da fase escolar, ali até o início do ciclo, que queixam-se, já se conseguem queixar e queixam-se da dor no ouvido, e os pais assumem que se têm dor no ouvido, têm uma otite, têm que fazer antibiótico. Neste momento, o que é recomendado, e não é só um Portugal, é a recomendação mundial, o tratamento de uma otite, muito nas faixas etárias, a questão das embalagens, as crianças mais velhas, já não são bebês, o que é recomendado é fazer um anti-inflamatório. Em determinadas situações vai ser necessário um antibiótico, mas numa primeira fase fazer um anti-inflamatório fixo, no sentido de tentar realmente haver uma redução daquela inflamação que está a causar a dor e só realmente saber uma persistência ou haver algum sintoma que se associe com isso. Nós normalmente damos como expectativa para descanso dos pais o esperar mais ou menos os 3 dias, a evolução da febre, dos sintomas. O esperar os 3 dias normalmente está recomendado porque não há uma expectativa de uma evolução neste tipo de quadros, de forma começa-se a auto-resolver e verifica-se uma melhoria progressiva, pode não estar resolvido, mas já se nota uma melhoria significativa, naturalmente, que irá a resolução ocorrer nos próximos dias. Existe depois aqui uma nuance administrativa de serviço de urgência também vem se deve parar, mas nos cuidados primários existe muito, que é quando uma criança está doente e é menor, não fica sozinha em casa doente, é preciso o acompanhamento dos pais e muitas das vezes até nem é porque a criança tem febre ou é porque a criança desenvolveu algum sintoma que os pais recorrem ao profissional de saúde, mas também para terem abaixo para poderem ficar com eles em casa. E neste momento também já existe que os primeiros 3 dias conseguem ser justificados só pelo facto de ligarem para a linha da SNS 24 e terem esta justificação para a entidade patronal do acompanhamento familiar. Este número dos 3 dias às vezes não chega e às vezes efetivamente será necessário para o profissional de saúde. Nestes casos normalmente já se verifica uma resolução ou então pelo menos uma perspectiva de resolução a curto prazo. Os cuidados de saúde primários são a primeira linha de contacto. Não é necessário que ocorra um serviço de urgência para a resolução destes problemas, é STRED. Isso é um fator importante para os pais para perceberem como é que se podem orientar nesta parte mais administrativa e que não está só relacionada com os cuidados da criança. Nós percebemos a angústia, nós somos compreensivos. Todo profissional de saúde que lida com crianças compreende que nesta faixa etária, principalmente nas mais pequenas, a angústia de ver o filho doente é sempre muito complicada de gerir. Uma
das mensagens que eu acho que quer a Teresa, quer eu gostaria de transmitir, é que o facto de não recorrerem imediatamente ao profissional de saúde e poderem ter uma atitude expectante em algumas dessas situações que até estamos falando hoje, não faz das pessoas maus pais. Nesta altura do ano, acho que também era importante face a estes cuidados. Sabemos que o que nós chamamos de etiqueta respiratória é sempre importante transmitir nesta altura do ano. O ensinar as crianças a antecipar o braço, não antecipem para a mão, lavarem as mãos com frequência, não utilizarem os medicamentos de uma forma arbitrária. Às vezes tem medicamentos que já estão noutras situações em que exatamente a partir de brinquedos quando há irmãos em casa. Pronto, tudo isso pode ajudar a mitigar alguns dos graus de transmissão. É óbvio que nós sabemos que há situações que não são possíveis, faz parte da convivência saudável de uma criança com outras crianças, mas há coisas que podemos ir ensinando desde mais pequenos que podem mitigar na fase escolar. Há uma fase escolar muito crítica para a transmissão desse tipo de infecções, que podem ser, não digo completamente erradicadas, mas isso seria muito utópico, mas podem ser diminuídas e, no fundo, acabar por ter menos pressão até nos pais, não é? Que acabam sempre por ter o absentismo do seu trabalho para cuidar de crianças e todo o stress associado. Todos os profissionais de saúde com que a criança vai contactando ao longo da sua vigilância na fase da saúde infantil e juvenil são sempre um momento-chave de pequenos esclarecimentos que possam ajudar aos pais e dar algum conforto sobre como atuar e qual a melhor forma de gerir em caso de alguma doença ou acidente da criança, como é que devem atuar e como é que devem fazer. Esperemos que tenhamos conseguido ajudar a dar alguma tranquilidade aos pais em casa, nesta fase do ano de saúde vizinha, assim como complicada, e agradecemos por terem estado aqui com meus colegas nesta conversa. O que é que os meninos fazem quando estão doentes? Ficam em casa. E diz várias coisas. Miminhos, remédios e atividades. Os acidentes podem ocorrer em qualquer altura do ano. No entanto, existem alguns acidentes que acabam por ocorrer mais na altura do inverno. E para endereçarmos esse tema e como prevenir estes acidentes, teremos de seguida a doutora Raíssa Guedes, médica interna de saúde pública da Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde de São João. Olá, vamos falar sobre acidentes em crianças e jovens. Os acidentes na idade pediátrica são muito importantes, são a causa mais comum de morte na União Europeia entre 1 e 4 anos de idade. O Portugal tem a duração média de internamentos hospitalares maior da União Europeia, de 10,3 dias em média. Quando comparamos com a Espanha e a França, a Espanha tem 7,7 dias, a França tem 5,3 dias. Os custos em 2019 de episódios de urgência foi por volta de 187 dólares por episódio de urgência e 471 dólares por dia de internamento. Então, é realmente um custo importante para a saúde pública. Em Portugal, nós tivemos a injeção de corpo estranho como motivo de os anos de vida ajustados pela incapacidade mais importantes que anemia ferropênica e doenças diarreicas para crianças menores de 5 anos. E quedas como mais importantes para os anos de vida ajustados por incapacidade do que infecções de vias aéreas superiores e urticária. Então, é realmente um problema importante. Para manter as crianças seguras, então, nós temos algumas ações para prevenir quedas que são sempre importantes. Supervisionar sempre as crianças, então vigiar sempre que as crianças estão perto de escadas, varandas ou parques. Estimular a atividade física. Então, crianças sedentárias têm sempre maior risco de se magoar, porque elas não conseguem ser tão ágeis e tão flexíveis quanto outras crianças. Então, é importante que essas crianças sejam estimuladas sempre para fazer jogos e atividades que tenham essa capacidade. Utilizar grades, barreiras e portões.
principalmente dispositivos de segurança de grades nas janelas, portões nas escadas, e usar sempre equipamentos de segurança. Dependendo das atividades que a criança vai fazer, ela vai precisar usar capacete, joelheiras, cotoveleiras e protetor de pulso. Reparar sempre no estado dos espaços que as crianças brincam, então verificar se está tudo bem conservado e se essas áreas são adequadas à idade. Então, sempre buscar quais são as recomendações de idade em parques, playgrounds e qualquer espaço público e seguir essas recomendações de idade. Queimaduras, nós precisamos estarmos sempre alerta e mantermos detectores de fumo em casa, testar esses detectores na frequência solicitada no manual. Precisamos ter em casa um plano de evacuação, então criar um plano e praticar com a família um plano de fuga em caso de incêndio e sempre envolver as crianças nesse planeamento para elas saberem o que fazer. Muito cuidado na cozinha, então nunca deixar alimentos ao lume sem vigilância, sempre supervisionar as crianças que estiverem perto do fogo ou fogão, virar os cabos das panelas e frigideiras para dentro e fora do alcance das crianças, e tomar muito cuidado com temperaturas da água do banho para não queimar as crianças. Então, regular o termostato do esquentador para 49 graus Celsius ou menos e testar a temperatura da água do banho com o cotovelo antes de colocar os bebês e crianças na água. Temos também o problema da ingestão de corpo estranho. Muitas das coisas que as crianças podem ingerir não são malignas. As crianças, apesar de tudo, não vão ter grandes problemas com ela, mas existem alguns objetos que podem causar mais complicações. Principalmente pilhas e ímãs podem causar complicações graves. Então, nós precisamos manter essas pilhas em embalagens originais, fora de alcance das crianças. Os brinquedos precisam ser de locais fiáveis e precisamos ter certeza que esses brinquedos têm a proteção para que as pilhas não saiam sozinhas. Eliminar essas pilhas corretamente em contentor próprio para recolher de pílulas e não acumular pilhas usadas para deitar fora todas de uma vez. E sim, assim que essa pilha estraga, nós vamos colocá-la no contentor de pilhas. Muito cuidado com essas pilhas em botão, que são essas pilhas circulares, porque essas são as pilhas mais perigosas da criança ingerir e pode causar uma queimadura pela pilha. Obrigada. As doenças de dicção escolar obrigatória podem ocorrer em qualquer altura do ano. No entanto, é durante o inverno que acabam por ocorrer mais infecções respiratórias. Nesse sentido, poderão surgir mais dúvidas do que aquelas que habitualmente já vão surgindo ao longo do ano. Para termos um pouco mais de informação nesta área concreta, teremos agora uma intervenção por parte da doutora Filipa Malcata, médica de saúde pública no contexto da Unidade de Saúde Pública da ULS São João e que integra duas equipas, a equipa local de resposta sazonal em saúde e também a equipa de gestão em saúde escolar. Olá, hoje venho-vos então falar de um tema bastante importante para a comunidade escolar e para os encarregados de educação, que é então as doenças de emissão escolar. Importa salientar que é então uma doença de emissão escolar. São doenças transmissíveis que, através da legislação, por lei, nomeadamente através deste decreto regulamentar número 3 de 95 de 27 de janeiro, que motivam a emissão escolar, ou seja, um afastamento temporário de frequentar o contexto escolar, durante um período que é determinado. Este é então um diploma legal que lista todas as doenças de emissão escolar, que eu irei enumerar de seguida, sendo que é importante também destacar que este documento não se aplica apenas aos alunos, ou seja, apenas às crianças e aos jovens, mas também ao pessoal docente e ao pessoal não docente. Qual é o principal objetivo? É então prevenir a transmissão de doenças infecciosas, que são doenças transmissíveis, de fácil contacto entre as pessoas,
no ambiente escolar e também numa perspectiva mais geral, que possam também afetar a população. Então, quais são então as doenças incluídas nesta legislação? São 15. Temos então a difteria, a escarlatina, o impétigo, a hepatite A, a hepatite B, a febre tifoide e também a febre paratifoide, as infecções meningocócicas, a parotite epidémica, a tosse convulsa, a tuberculose pulmonar, o sarampo, a tinha, a poliomielite, a rubéola e, finalmente, a varicela. Então, como eu tinha referido anteriormente, estas doenças de divisão escolar, que estão muito bem definidas e listadas na legislação, após cumpridos então os prazos legais de afastamento temporário da escola, a criança poderá então regressar ao estabelecimento escolar, sendo que estes prazos legais variam de doença para doença, no entanto, estão estabelecidos no decreto regulamentar. No entanto, existem algumas situações, algumas doenças que as crianças e os jovens, para regressarem à escola, precisam de apresentar uma declaração médica, sendo que essas doenças estão também listadas no decreto das doenças de divisão escolar. Então, quais são estas doenças? É então a escarlatina, a febre tifoide e a febre paratifoide, o impétigo, a tinha e também a tuberculose pulmonar. Também é importante salientar que estas doenças de divisão escolar, a legislação aplicada é às pessoas doentes, ou seja, aos casos que têm a doença. No entanto, também poderá haver algumas doenças que os coabitantes, ou os contactos próximos destas crianças e jovens, também terão de fazer edição escolar, sendo que essas doenças também, em que é necessária a edição de coabitantes ou contactos próximos, também estão definidas na legislação. É o caso, por exemplo, da tosse convulsa, que também se aplica a coabitantes e contactos próximos. Uma vez que existem bastantes dúvidas nesta gestão e na temática em geral das doenças de divisão escolar, a equipa de saúde escolar da ULS São João desenvolveu então um material informativo, que é um documento, um flyer, que de forma muito resumida, através de infografias, explicamos então quais são as doenças de divisão escolar, qual o prazo legal de afastamento da escola para cada doença e quais as particularidades de se é necessário declaração ou não. Está tudo incluído então nesse material informativo, que será, portanto, de forma atempada, divulgado pelos estabelecimentos escolares, mas também poderá ser divulgado posteriormente pelos pais, encarregados de educação, porque consideramos que realmente é uma matéria bastante importante. Como tinha referido, então, neste material informativo estão listadas as 15 doenças, entrando depois em particularidades de cada uma delas. Para concluir, então, outras situações de doença, ou seja, existem inúmeras doenças que as crianças e os jovens podem ter, no entanto, se não fizerem parte desta listagem que está no decreto regulamentar, a própria escola deverá ter os seus próprios procedimentos internos de acordo com o seu próprio regulamento. Obrigado. A área da prevenção da doença aguda no contexto específico das crianças e recém-nascidos tem vindo, ao longo dos últimos anos, a ter várias novidades. Para nos deixar a par de todas as maneiras que temos atualmente disponíveis para proteger os recém-nascidos e as crianças neste contexto específico do inverno, temos agora uma intervenção por parte do Dr. Luís Figueiredo, médico de saúde pública e coordenador da equipa local de vacinação da ULS São João. Olá a todos, meu nome é Luís Figueiredo, sou coordenador local de vacinação e dirijo-me a vocês, comunidade escolar, para vos falar da importância da campanha de vacinação sazonal. A vacinação, antes de mais, é uma medida de saúde pública segura, eficaz, custo-efetiva e que protege contra a doença e suas complicações. Está recomendada a vacinação contra a gripe sazonal dos 6 meses até aos 5 anos de idade, sendo gratuita dos 6 aos 23 meses e, a partir dos 2 anos até aos 5 anos de idade, é recomendada mediante prescrição médica e aquisição em farmácia comunitária. Para os grupos etários mais jovens, nomeadamente as crianças nascidas entre junho de 2025 e março de 2026, a imunização contra o vírus sincicial respiratório, ou VSR, está recomendada e é gratuita. Para esse efeito, devem contactar as vossas equipas de saúde familiar para agendarem a vacinação, caso as crianças ainda não tenham sido vacinadas. A imunização contra o VSR é
uma medida muito importante para evitar internamento e doença nestes grupos etários. As campanhas têm tido muito bons resultados no que diz respeito à prevenção do internamento nestas idades tão precoces e de maior fragilidade. A vacinação é segura e com a vacinação nós conseguimos que o ano letivo e esta altura do outono e inverno, que é caracterizada por um número maior de infecções respiratórias, conseguimos não só prevenir individualmente o risco de ter essas doenças respiratórias, nomeadamente gripe ou o VSR, e assim ter as crianças mais saudáveis, mas também proteger a própria comunidade ao impedir que, de alguma forma, as nossas crianças estejam doentes individualmente, prevenimos que o grupo também adoeça. Assim, temos crianças mais saudáveis, a aprender mais e a serem felizes. Muito obrigado a todos. Estamos a chegar ao fim da nossa sessão online. Esperamos que as intervenções tenham sido esclarecedoras e úteis no sentido de se sentirem agora mais preparados para conseguir prevenir os riscos que aproximam no inverno. Ainda que neste momento sintam que têm todas as informações esclarecidas, todas as dúvidas que porventura tenham ainda ou se venham a surgir, pedimos que nos façam chegar por via de comentários ou do e-mail saudesazonal, tudo junto, ulssjoão.min-saude.pt, de forma a tentar garantir que, na próxima sessão que iremos ter ao vivo, possamos endereçar todas as dúvidas que nos colocam, de maneira a garantir que conseguimos informar cada vez melhor a nossa população para que tenhamos uma possibilidade de um inverno cheio de saúde. Queremos agradecer, naturalmente, a vossa atenção e a divulgação desta sessão com todas as pessoas que, porventura, tenham ao seu cuidado crianças, quer seja no contexto da parentalidade, de cuidados, ou eventualmente até a nível institucional, num contexto educativo. Muito obrigado a todos e até uma próxima.